Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? Estou maravilhosamente bem depois da vitória do Verdão contra o Corinthians, né? Ontem. E, bom, desde o início aqui eu já quero agradecer você que é novo no canal, né? Que está vindo pela primeira vez conhecer o trabalho, ou se passou por aqui, curtiu o trabalho e se inscreveu no canal. Poxa, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E vamos para o que é importante, né, pessoal? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha opinião, né, sobre o jogo do Verdão contra o Corinthians, né, a vitória lá em Itaquera, e também mais algum giro de notícias aí, né, de algumas coisas importantes que vem acontecendo nesses últimos dias, né, e eu não tive a oportunidade ainda de conversar com vocês. Então, direto ao assunto, vencemos o Corinthians em Itaquera, hein, pessoal? Que delícia, né? Fala a verdade. A gente estava precisando dessa vitória, né, depois dos fracassos no ano passado, principalmente no Paulistão, na Copa do Brasil, né, que gerou toda aquela rusga principalmente a torcida organizada do Palmeiras e o Abel Ferreira, né, aqueles xingamentos que ele ficou o ano inteiro falando que não vai se esquecer, não vai se esquecer. Bom, marcou, né? Foi muito negativo perder duas vezes, né? Ser eliminado duas vezes pro Corinthians, né? Uma na Copa do Brasil e perder o título, né? Que acaba sendo uma eliminação ainda pior. A gente tava precisando dessa vitória, né? De pôr as coisas no lugar, né? A gente gosta de jogar na casa do Corinthians, a gente costuma jogar bem, costuma suportar bem a pressão, costuma encará-los da melhor maneira, né? E não foi diferente dessa vez. Eu acho que o Palmeiras ele fez um primeiro tempo não tão legal, eu acho assim, na postura mesmo, né? Porque com os jogadores que a gente tinha em campo, ainda mais depois da última partida que a gente viu, que eu sei, contra o Vitória, um time mais fraco do que o Corinthians, menos imponente, mas o Palmeiras se impôs, né? Colocou pressão, jogou no campo de ataque, né? Tentou, assim que perdia a bola, já recuperava novamente, então estava sempre marcando impressão, não deixando respirar o Vitória. Na casa do Corinthians, a gente sofreu muita pressão no primeiro tempo, né? Apesar do Carlos Miguel não ter feito tantas defesas no primeiro tempo, eu acredito que a gente poderia ter se saído um pouco melhor, sabe? Segurado a bola no ataque, causado mais perigo para o gol adversário, né? A gente trocou muitos poucos passes, né? A postura dos jogadores foi ruim. É, Jogamos muito atrás da linha da bola, né? Os atacantes isolados. Quando a gente tinha uma outra chance para fazer uma arrancada, acertar um contra-ataque na transição, não estávamos acertando, né? O Lopes não estava tão bem nos seus passes, nas suas ideias. E o Vitor Roque, né? Até porque ele está meio desfalcado ainda da parte física, né? Dessas 5 semanas aí, desde o início das competições, ele perdeu duas, né? Com lesão, não treinou direito, então ele ainda precisa atingir a melhor forma, né? Ao mesmo tempo ele parece um pouco nervoso, ansioso. Ele tá recebendo bola assim no canto do campo, querendo driblar dois, três, ele nunca acerta esses dribles. O estilo de jogo dele é mais favorecido quando ele recebe em velocidade para partir para dentro do gol. E não tá acontecendo muitas jogadas como essa para ele, né, nos últimos jogos, né? Inclusive contra o Corinthians, eu achei que ele ficou muito isolado, né? Uma outra bola que pintava ali para ele tava tentando finalizar de longe de qualquer jeito, driblar, e não estava acertando, estava muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Então, a gente estava meio amarrado ali atrás pela pressão do Corinthians e a imposição em casa, e ao mesmo tempo, quando a gente tinha chance de sair, não estávamos conseguindo acertar nada. Então, foi um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, na minha opinião, né? Faltou mais atitude, né, do meio-campo ganhar os duelos e do ataque ser mais produtivo, segurar a bola na hora certa, cavar mais faltas, né, proporcionar aí ao time sair de trás, com mais jogadores, né, para poder ter opções de passe, né, se aproximar bem. A gente foi muito bem marcado e não conseguimos fazer muito no primeiro tempo. Já na segunda etapa, né, pessoal, eu acredito que a gente veio melhor, né? Inclusive, um detalhe interessante, né, que a gente tem que falar, o Peral, né, incrível que foi criado ali pela torcida do Corinthians, não, né, pelo Klaus, né? Pelo amor de Deus, aquele pênalti foi um absurdo, né, pessoal? Sem vergonha, né? Sem vergonha. Na minha opinião, não foi pênalti. Eu entendo que lances como esse, em que o goleiro tenta sair na bola e acaba não acertando a bola, acaba acertando a cabeça do jogador, é pênalti. Minha opinião, pênalti. Mas já vi lances desse sendo marcados muito mais claros, né? Em que efetivamente o zagueiro, o atacante cabeceia a bola e as mãos do goleiro vão diretamente na cabeça, né? Bate mesmo. As mãos batem na cabeça com tudo, né? E aí é falta, não tem o que falar. É falta e pênalti.
No caso de ontem, eu entendo que não foi assim. Eu não entendo que as mãos do Carlos Miguel pegaram na cabeça do Gustavo Henrique. Para mim, elas passam por cima da cabeça dele e raspam, né? O antebraço acaba tocando, mas não chega a ser aquele toque direto, né, na cabeça. Para mim, um lance normal de jogo, né? Um lance normal de jogo. Ele tenta pegar a bola e ele cabeceia a primeira, a mão dele passa por cima da cabeça e raspa ali o antebraço. Não achei pênalti, mas o juiz, né, o Klaus, acreditou que sim, foi pênalti, nem olhou no VAR, o que eu acho ridículo. Ele poderia pelo menos olhar no VAR, tomar uma decisão, né, importante no jogo com mais base, né, vendo o replay, e aí falar, não, beleza, eu entendo que foi pênalti sim. Se ele olha no VAR e entende que, né, mantém a decisão dele de pênalti, eu até entenderia, por mais a teimosia dele, que pelo menos ele foi ver, mas ele não fez isso. E a comissão ali também não chamou e acabou por ser válido o pênalti, né? Então, naquele momento de reclamação, né, dos jogadores ali em volta do Klaus, o Andrés aproveitou o momento para, né, dar aquela rabiscada ali no chão, próximo à marcação do pênalti, exatamente pensando já em, né, atrapalhar o batedor de alguma maneira, né? E não é que aconteceu, o nosso amigo Depay foi bater o pênalti e tomou um belo tombo, até porque o Carlos Miguel não acertou o canto, muito provavelmente seria gol do Corinthians. Então, esse lance foi muito importante aí para a gente poder, né, segurar o 0-0 e manter o jogo naquele limite ali, né, entre o perigoso e uma bola ali que te acertasse, a gente conseguisse algo melhor. Então, bem interessante esse momento. Importante não ter tomado esse gol nesse momento também, né? Já que o estádio estava lotado só de corintiano, a pressão ia ser muito grande. E uma coisa que o time do Palmeiras precisa, né? É um elenco novo, né? Mudou muita gente o ano passado e mudou muita gente. Tá mudando, né? Esse ano, saindo mais jogadores, né? Entrando novos, saiu o Everton, saiu Veiga, Facundo. Então a gente tá numa reformulação eterna aí. Não tá meio que estabilizado assim, né? Como ficou ali na época de 2023, 24, 22. É que a gente tinha um time base, um banco base e trocava-se realmente duas, três peças e era isso, nada mais. Esses novos jogadores, dessa nova leva, né? Da antiga só sobrou o Gomes e o Piquerez, que veio um pouquinho depois ali da primeira Libertadores, né? De 21. De 20, desculpa. Mas esse time ainda é muito novo, né? É um time que ainda não tem a casca suficiente. Então, cada momento desses que a gente vem passando nos últimos tempos, eu acredito que dá casca a esses jogadores, para eles aguentarem mais pressão, aguentarem mais xingamentos, aguentarem mais locais, momentos hostis, né, nas partidas, para conseguir reverter essa situação, por mais que seja difícil. Quantas vezes a gente não viu aquele time, né, com Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Veiga, virar Rony, virar partidas improváveis, né, que a gente não acreditava. Então, esse é uma equipe que foi ganhando casca, né? E eu acho que a nossa equipe atual, neste momento, está ganhando casca, né? Tivemos alguns momentos importantes, tivemos a sequência boa do ano passado no Brasileiro, como vitórias, mas depois a gente caiu muito de produção, então é algo que talvez para esse ano os jogadores vão lembrar disso que aconteceu para que não aconteça novamente, né? Teve um momento, né, o jogo contra o São Paulo, que a gente ganha no Morumbi lá de 3-2, um jogo muito importante. A gente conseguiu vencer num momento crítico, então bem legal. Criou casca, né? A gente tá perdendo fora de casa no Morumbi, buscar uma virada. Então, bem interessante também. O próprio jogo contra a LDU, né? O segundo que a gente joga num. Pô, teve dois momentos, né? A gente jogou lá na altitude, tomou taca, jogamos mal. Serviu para os jogadores entender como funciona a altitude, o que é melhor para a gente explorar na altitude, o que a gente não pode explorar tanto, né? Porque você pensar do ano passado, tinha o Flaco Lopes, tinha o Piquerez, o Gomes, mas tinha muitos jogadores novos ainda, né? O próprio Vitor Roque era novo na equipe, a gente tem Felipe Anderson ali tentando se encaixar, Maurício também tentando se encaixar, jogadores assim que chegaram no meio do ano retrasado, né? Então, assim, ainda tinha um pouco tempo de Palmeiras, e tudo isso serviu de casca, né? A derrota na altitude, a goleada em casa, é, o jogo contra o River Plate fora de casa, uma atmosfera absurda, né? E a gente jogou daquele jeito, então tudo vira casca, né? E tudo é importante. A própria derrota para o Flamengo, né? Na Libertadores, deixou aquela cicatriz nos jogadores, no técnico também. Então é importante passar por esses momentos. Eu entendo que
Daqui para frente, né, cada grãozinho a mais de casca que esses jogadores forem ganhando vai ser importante para o futuro. Lá na frente, no final das competições importantes, nos jogos decisivos, eu acho que tudo isso vai ajudar. Então, uma vitória como essa, por mais que a gente não tenha jogado tão bem o primeiro tempo, que eu já comentei, vou falar do segundo, mas a gente arrancou ali meio na marra e no final a gente teve, né, aquela catimba que é importante para deixar o adversário nervoso, para levar o jogo ali no banho-maria. Eu entendi que os jogadores do Palmeiras estavam bem ligados no jogo, por mais que a gente não desempenhou tão bem na parte ofensiva de criação, na parte defensiva, na parte de moral, na parte de chegada, de pegada, tava boa. Estávamos marcando bem, estávamos chegando, estávamos discutindo quando tinha que discutir, xingar os jogadores do Corinthians também, pô, moral, mesmo fora de casa. E no gol, né, principalmente desse monstro aqui que tá voando nesse ano, Paco Lopes, chutou a bandeirinha dos caras, aí deixou eles malucos, né, devolveu o que o Yuri Alberto fez no Allianz Parque, né, ele fez a mesma coisa também, e aqui, agora, o Lopes devolvendo bem na cara da torcida do Corinthians ali, deixou eles revoltados, jogadores revoltados. Foi um lance até engraçado ali, quando tem uma outra câmera ali que mostra o Lopes saindo de boa e a galera tudo apanhando o cara no chão lá e ele saindo farmando aura. Muito engraçado. Mas assim, mostrou que né, a gente foi lá pra incomodar. Literalmente. E essa atitude eu achei muito da hora do Palmeiras. Por mais que a gente não fez um futebol né, brilhante, eu entendo que, pô, show demais a atitude dos jogadores. A gente incomodou eles de todas as maneiras. E é bom, né, para eles não se acostumarem, acharem que vão ganhar sempre. Porque né, a gente tá pondo as coisas de volta aí como deviam estar, né? Que a gente só tava dando taca neles. Aí o ano passado realmente eles conseguiram um bom ano em cima da gente. E agora ganhando lá para calar a boca deles é a melhor coisa possível, né? Pôr moral, deixou bravo, chutou bandeirinha, é isso aí. Ainda bem que ninguém foi expulso, assim, né? Só o Abel reclamando, como sempre, mas os jogadores contiveram os nervos, né? Reclamaram ali dentro do aceitável. Então, grande partida do Palmeiras. No segundo tempo a gente melhorou bastante. Eu entendi que a gente conseguiu se fechar, mas arriscar um pouco mais. Talvez o Corinthians diminuir um pouco o ímpeto, sentir um pouco físico. A gente conseguiu aparecer mais no ataque, tentar uma outra oportunidade. O Alan jogou um pouco mais ofensivo no segundo tempo, até conseguiu partir para cima algumas vezes, chutar uma vez no gol. Foi importante, né? E o Vitor Roque acabou saindo no momento certo, que ele não estava bem, estava errando passes bobos, decisões bobas, estava na hora dele sair mesmo. O físico dele, como eu falei lá no começo, não tá tão bom ainda, então foi importante ter feito a troca, por mais que não tenhamos neste momento um banco. O Luigi entrou com mais volume, mais né, físico, roubou aquela bola ali do Bidu. Porra, cara, saiu na cara do goleiro, demorou muito ali, não sabia se chutava, se cruzava, dava de cobertura, acabou perdendo tempo, perdeu a bola. Bom que ele não sentiu essa cagada que ele fez, continuou tentando ali arrumar uma confusão, marcar pressão e resultou no passe que ele né, acaba ali por interceptando, ele acaba roubando a bola, aciona o Maurício chuta, gol do Flaco Lopes. Então, no geral, eu achei que o Palmeiras arrancou na marra mesmo essa vitória. A gente estava precisando dela, ganhar do Corinthians, ainda mais lá. Não foi brilhante o Palmeiras no seu futebol, mas foi importante. Três clássicos, três vitórias. Então, estamos bem forte no Paulista, né? Eu acho que agora a gente vai ter o Internacional né, na quinta-feira, no Brasileirão, e depois o Guarani na última rodada, que eu acho que aí o Abel vai poupar os jogadores para valer, porque depois já começa outra fase aí do Paulistão, né? E o Brasileirão continua, que é muito importante. Então, vamos ver o que vai desenrolar na Paulista, quem a gente vai enfrentar. Mas entendo que estamos muito fortes, ainda mais porque John Arias. Não acredito que mais uma novela o Palmeiras passou por ela, por todos os capítulos e terminou positivamente. Então, muito feliz que o John Arias chegou ao Palmeiras. É um cara que eu admiro pra caramba. Pra caramba. Pirava vendo ele jogar no Flu. Craque de bola, né? Joga ali pela direita, meia central, pisa na área, sabe recompor. Um cara muito importante né, no Fluminense, na parte ofensiva, entrega muitas assistências, muitos gols. E na fase defensiva ele é muito intenso também. É um jogador que combina muito com o estilo do Abel. Vai ajudar a gente pra caramba. Eu entendo que foi um valor elevado, né? Mas assim, faz parte do futebol. Você quer bons jogadores, ainda mais no mercado inflacionado, tem que pagar. Entendeu? Então,
É um cara que eu sempre sonhei, imaginei um dia vir no Palmeiras, por mais difícil que seria tirá-lo do Flu. A Leila, acho que tinha ele como um sonho pessoal, né? O presidente do Fluminense já disse isso. A Leila ligou pra ele, ó, quero ter interesse no Ares, como é que tá? Ele falou, ó, pro Brasil eu não vendo, e não vendeu mesmo, foi pra fora. A Leila foi lá e buscou ele, pagou um valor mais alto, sim. Mas eu entendo que é um ano atípico, né, pessoal? Nos outros anos, a gente tava com o Paulistão se arrastando até quase abril ali. Aí começava o brasileiro. Então, realmente você tinha um tempo maior de janela e um período tranquilo ali de Paulistão só no começo do ano, que você podia falar, não, vamos testar uns jogadores e tal. Aí quando der, chega algum jogador mais importante para reforçar, como foi o Vitor Roque. O cara chegou ali na semifinal do Paulista. Ele não chegou no começo, demorou para ele vir, né? Andreas, vocês lembram muito bem, tentamos no começo do ano passado oferecendo mais de 20 milhões de euros. Julian não deu opção, não liberou o jogador. Acabamos por ficar sem. Então, lá no meio do ano, no fim da temporada, os 25 viraram 10. Ficou muito mais barato, né? Eu entendo que o Arias, se não viesse agora, no meio da temporada que o Wolverhampton vai cair, inclusive, ele sairia, em vez de 25, ele sairia por 12, 13, entendeu? Mas a diferença é que esse ano não dá pra gente esperar. Porque o brasileiro já começou. Tem Copa do Mundo no meio do ano, a Libertadores já começa, então nós estamos em fevereiro agora. Acabou de começar e já tá com o Brasileirão rolando, Paulistão fase decisiva, daqui a pouco a Libertadores. Este é um ano atípico, esse novo calendário, ele não permite mais que os times fiquem muito tempo sem estar pronto ou sem estar minimamente reforçado. Por isso foi necessário, pelo menos, gastar muito mais do que deveria, né? Para trazer o Aras neste momento, não no meio do ano. Mas a gente precisa de jogadores que cheguem para jogar, né? E no meio do ano, se eu fosse Palmeiras, ficava de olho no Wolverhampton, porque ali tem um próprio 2-5 muito interessante, né? O João Gomes do Flamengo, eu acho mais limitado, mas é um bom jogador, marca forte. E o próprio André, que é um cracaço. No meio do ano, se o empresário dele não colocá-lo em outro time europeu, eu acho que todos os times do Brasil vão pular em cima dele. Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, vai todo mundo querer o André. Esse cara joga demais, cairia como uma luva no meio do ano e seria muito mais barato também. Vamos acompanhar. Mas John Arias, cara, me deixou extremamente feliz. Imagine esse time, né, com Marlon Andreas, a gente coloca aqui na meia o Arias, na direita, pela esquerda podemos adaptar o Alan. Ou o Arias não joga na esquerda, ele nunca vi ele jogar por esse lado no Fluminense, nem na seleção colombiana. Mas se for a intenção do Abel colocar o Alan de um lado e o Arias do outro, vai ter que adaptá-lo. Ou usá-lo onde ele é melhor, né? No lado direito, aqui, e na esquerda, Paulinho ou o Alan, né? Até o Paulinho ficar pronto. Mas o Paulinho bem, 100% fisicamente. Paulinho pela esquerda ali, meia esquerda, quase um ponto esquerda barra atacante. O Lopes pode voltar às vezes para fazer a 10, auxiliar na criação junto com Arias, né? E o ataque, Vitor Roque ali, Paulinho, tudo junto. Esse era o meu time inicial, pelo menos, né? Mas óbvio que coisas podem mudar, né? A gente já teria de opção o Alan para entrar em alguns jogos, teria todos os jogos, na verdade, né? Teríamos o Felipe Anderson, teríamos o próprio Maurício Evangelista. Então a gente teria opções para mudar o elenco. São muitas competições, muitos jogos. É bem provável que um jogo, um suspense, outro machuca, entre o Maurício aqui, o Aras, o Alan, então, o Evangelista, a gente vai precisar de elenco para tanta competição. Então, vamos ver. Estou muito feliz com o Aras, ele deve chegar aí até o fim dessa semana aí, começar a treinar, já estava, né, bem fisicamente, então tem tudo para começar e já jogar. Muito feliz por isso. Agora, eu queria falar um pouquinho também do ano que pintou hoje, que o Palmeiras ainda está buscando o Nino, que eu acho que para o primeiro semestre fecharia com chave de ouro, um puta zagueiro, para talvez ser uma dupla do Gomes, né? O Murilo ainda não está passando aquela confiança de antigamente. O Palmeiras tem emissários lá em Abu Dhabi, tentando conversar com os representantes dele. A gente tem como, né, conversar, né? Poderia pensar não só em abrir mão daqueles 20% John, mas colocar algum jogador, talvez, que eles tenham interesse no bolo, não Riquelme Felipe, prometer talvez uma negociação do Riquelme no meio do ano, já amarrar alguma coisa ali, entendeu? Porque ali tem jogador bom no Zenit, né? Fora ele, tem o próprio Luiz Henrique, que é um craque de bola, né? Um ponto direito, driblador, jovem. Imagina fazer um bem bolado assim, ó, dar uma preferência para eles do Benedetti, o Riquelme, o Luigi, quem eles tiver interesse aí. E
tentar fazer uma troca, tentar, né, dar porcentagem de algum jogador para trazer um ou outro do time deles. Mas assim, o Nino cairia como uma luva se ele pudesse, se a gente conseguisse liberá-lo agora, né? Mas teria que abrir mão de alguma coisa para o Zenit nos auxiliar. Mas a gente tem que acompanhar, vamos acompanhar bem de perto a situação, né? Qualquer novidade eu aviso vocês por aqui. Mas Palmeiras está tentando liberar o Nino, tá difícil, mas está tentando. Todo o acerto com o jogador e empresário dele tá tudo certo. Falta só o Zenit falar, não, tudo bem, vou liberar agora. Pronto. Cai a grana lá e a gente já consegue a liberação, beleza? Esse é um dos assuntos que eu queria comentar com vocês. O outro é o Paulinho, né? O último assunto do dia aí. E o Palmeiras divulgou uma nota hoje dizendo que ele teve um resultado positivo, né? Fez uma avaliação, fez novos exames e foi interessante. Foi um bom resultado ali da lesão que ele teve, da recuperação. Tanto que agora ele já começou a voltar ali, a começar o início de transição para a parte física 100%, né? Então, tá aumentando as cargas. A tendência é que até o fim deste mês ele já comece a treinar com os jogadores. Para março ali, ele já está começando a ficar disponível no meio de março ali, talvez pelo menos ir pro banco, ir entrando aos poucos, né? E recuperando aquele ritmo de jogo, que é o que mais pesa, né? Quando o cara volta de uma lesão. Recuperar o ritmo, então entrando no joguinho, entrando no joguinho, entrando no joguinho, até ele recuperar. Então, rolou, né, um boato aí de que ele estaria apto apenas após o meio do ano, o que não deixa de ser verdade, mas não é que ele não vai jogar antes do meio do ano, ele vai estar disponível, mas acreditam que fisicamente, depois do meio do ano, é que ele vai estar voando, né? Porque ele já vai ter entrado aí alguns jogos em março, em abril, em maio, e ali no meio do ano vai ter aquela pausa da Copa, então meio que vai ter uns dias de férias e uns dias depois de pré-temporada pesada ali, com todos os jogadores juntos. Ele treinando né, todos os dias junto com todo mundo, treino normal, né? Com bola e tal. Ele volta ali depois da parada voando, né? Então, esta é a tendência. Felicidade aí pelo Paulinho estar voltando e o próprio Felipe Anderson também, que já iniciou a transição dele aí. Esse cara, hein? Pelo amor de Deus. Mais de 150 partidas seguidas na Lazio sem lesão. Eu ver pro Palmeiras, meu Deus do céu. É uma atrás da outra. Como pode? Nessa agora mesmo, ele estava lesionado e se lesionou lesionado. Quando ele ia voltar, ele anunciaram outra lesão, aí ele ficou mais tempo. Tipo, o cara é muito enrolado, mano. Sabe? Ele é bom tecnicamente, o Felipe Anderson. Era pra esse cara tá voando aí no time titular e tal, mas o cara não consegue ter uma sequência forte de jogos e tal. Temos que entender o que tá acontecendo com ele, né? Fazer um trabalho igual o Flamengo fez com a Arrascaeta, que aguentou aí todo ano quase que sem lesões, né? E a gente viu que ele conseguiu entregar bastante. Então é isso, pessoal. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa um comentário aí embaixo. Dê a opinião de vocês sobre a vitória contra o Corinthians, sobre os reforços que estão por vir, as notícias, né, que foram dadas aqui, lances polêmicos do jogo. O que vocês acharam? Se curtiu, deixa o likezão, se inscreve aí no canal, compartilhe se possível, né, com amigos palmeirenses. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e adeus. Fui!